Sim, ó Deus. Aleluia. Sim, ó Pai querido. Aleluia. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 1. Lucas, capítulo 17, versículo 1. Nesta noite eu quero falar um pouquinho, dando continuidade à mensagem de domingo, em Sarazedo. Eu quero dar uma continuidade naquele assunto, mas com outro tema, falando sobre escândalos doutrinários. Depois nós vamos cantar. Vou deixar no jeito aí. Certo. Lucas 17, versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. E nós vamos ler o versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Está escrito assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Bem? Veja bem, para notar aqueles que promovem dissensões e escândalos doutrinários, saiam do meio deles. Mateus 24, versículo 10. Essa escritura que nós vamos ler agora, Mateus 24, verso 10, ela cumpriu-se por volta do 4º século, mais ou menos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amém? Vamos então orar a Deus. Senhor Jesus, aqui está Tua palavra. Tua palavra é a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão nos colocar pela verdade. Porque nenhuma mentira provém da verdade. Porque Deus é verdadeiro e nele não há mentira alguma. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus bendito, Deus eterno, abençoa nossos irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos toma nessa noite como uma porção da Tua palavra para nosso aprendizado na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus de palavra. Vamos ver se nós conseguimos cantar, né?
Aleluia. Que a graça de Deus esteja com cada um dos irmãos. Amém, Deus. Obrigado. Nessa noite. Hoje é quanto? Hoje é 9 de agosto de 2016. Graças a Deus, mais um culto na presença de Deus. Sei que tu estás ao meu lado, posso descansar e confiar. Pelos vales pensei estar sozinho, mas a tua mão me alcançou. No silêncio, Deus me ensinou a seguir em paz, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que não há razão para temer, Ele é Deus de palavra, você tem tudo para vencer, tudo pode o que crer, não há razão para temer, Ele é Deus de palavras, você tem tudo para vencer. Sei que tu estás ao meu lado, posso descansar e confiar. Pelos vales pensei estar sozinho, mas a tua mão me alcançou. No silêncio, Deus me ensinou a seguir em paz, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tudo pode o que crer, não há razão para temer. Ele é Deus de palavra, você tem tudo para vencer. O que crer, não há razão para temer. Ele é Deus de palavra, você tem tudo para vencer. Oh, 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 oh. Ele é Deus de palavra, você tem tudo para vencer. Amém. Glória a Deus, né? Ele é um Deus de palavra. Passa os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Por quê? Porque Ele é um Deus de palavra. Deus prova a sua palavra. Deus provando a sua palavra. Muito bem, irmãos. Escândalos doutrinários. Nós sabemos que a verdade, a palavra
Nós sabemos que a verdade da palavra, em qualquer era, em qualquer tempo, em qualquer dispensação, ela sempre foi combatida. Dificilmente você pode deixar de não ver nas Escrituras, ao longo das eras, Deus enviando a sua palavra, tratando com o seu povo, e dificilmente você não deixa de perceber, de ver, que há, mesmo aqueles a quem a palavra é enviada, existe uma certa oposição depois de um bom tempo. A princípio, quando Deus chega com a palavra, aquilo traz um Pentecostes para as pessoas, traz um avivamento. Quando Deus enviou Moisés ao Egito para tirar do povo, do meio do povo do Egito, seu povo, Deus não disse para Moisés quais seriam os problemas que ele iria encontrar no percurso do caminho. Deus não disse. Deus só falou o seguinte: vai, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Vou te dar esses 2 sinais e eu estarei contigo. A coluna de fogo estará diante. De noite ela vai iluminar vocês. De dia eu farei um grande guarda-chuva para tampar o sol com a nuvem. E da minha parte, sendo Deus, não vou deixar faltar nada nesse deserto. Não vai faltar pão, não vai faltar nada disso. Eu sou Deus. Amém. Mas Deus não falou para Moisés das variações dos problemas internos que ele teria que enfrentar entre seu próprio povo, que ouviu sua mensagem, que ouviu o seu clamor. Creio que esta foi uma das grandes decepções de Moisés. Foi encontrar com incrédulos dentro da sua própria mensagem. Foi encontrar com um Datã da vida, um Coré, um Abirão. Creio que esta foi uma das frustrações na mensagem de Moisés, foi levantar homens, ministros, no seu ministério, debaixo da coluna de fogo, para criar alvoroço, criar tumulto e assim bagunçar todo o arraial. E, no entanto, nós vemos que a projeção do passado, ela reflete no futuro. E nós sabemos que, assim como as coisas que Deus tratou e que houve, que aconteceu no passado, elas se repetem no futuro, como uma repetição de histórias, de agravames, de situações, de conteúdos que não modifica quase nada. E, no entanto, nós vemos que depois que Deus dá uma visitação, depois que Deus visita seu povo por meio de um braço forte, de uma mensagem poderosa, ela é primeiro rechaçada, não recebida pelos incrédulos, pelos ímpios pecadores. Mas aquele que estava ao alcance de ouvir a palavra e sair, saiu. Depois de um tempo daqueles que saem, então esses que saem, então
se levantam e promovem essas coisas que Paulo viu no seu próprio dia, para notar os tais que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeu. E, no entanto, não existe nenhuma tão grande diferença nos dias de Paulo como nos dias de hoje, onde Deus, através de uma mão forte, tem visitado nós com o ministério do Filho do Homem, uma mensagem profética, uma mensagem arrebatadora, que nos arrebatou do sistema, da religião, e nos trouxe para fora como agitando o ninho das águias, como a águia agita seu ninho, e nos trouxe para fora do sistema. E quando Deus provou para nós sua palavra, tivemos um bom tempo de avivamento. Aí pensamos, puxa, os dias de Cristo estão de volta em nosso meio. Os dias bíblicos estão de volta em nosso meio. Deus, mais uma vez, visita seu povo. Oba, oba, oba. Depois, passa-se um tempo, depois de um bom tempo, aí começam a surgir elementos dentro da própria doutrina, dentro da própria mensagem, que para nós é surpresa, mas que para Deus não é surpresa nenhuma. É verdade, é verdade. Como no ministério de Paulo, ele disse aos Gálatas 1:6, que havia homens no meio da igreja que estava transtornando o evangelho. Transtornando o evangelho. Homens transtornando o evangelho. Eu creio que desses homens estava também entre os quais profere o nome deles na Bíblia, como Mineu, Fileto, que no livro de 1 Timóteo 2, a partir do verso 16, 2 Timóteo, é isso. Ali estava Emineu e Fileto pregando uma mensagem, pregando uma doutrina, dentro da própria mensagem de Paulo, pregando uma mensagem dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. A ressurreição geral da noiva dos santos já tinha acontecido. E por eles pregarem tal doutrina no meio do povo, Paulo escreveu a Timóteo que muitos naufragaram, muitos desviaram-se da fé. Desviaram-se da revelação. Quem está me entendendo? Amém. Então esses que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina de Cristo, Paulo disse, aqui no livro de Romanos 16:17, disse, notai os tais. E quando vocês notarem os tais, afastem-se deles. Fique longe deles. Porque o fermento deles, em outras palavras, leveda toda a massa. Um pouquinho só de fermento, um pouquinho de revelação a mais, um pouquinho de interpretação a mais, um pouquinho de razão a mais, um pouquinho de acho que disse, acho que quis dizer, um pouquinho disso leveda toda a massa. A massa é o povo, a massa é a igreja. Quem está entendendo, irmãos? Amém. O fermento é a interpretação, o fermento é o pecado. Então Paulo disse isso. Então nós podemos observar que dos nossos tempos, nos dias atuais que nós estamos vivendo, a verdade plena, a verdade absoluta, que é a mensagem do profeta, porque nesta era, a boca de Deus para falar diretamente à noiva foi a boca de um homem chamado William Marion Branham. Amém, Deus. Essas mensagens, ora em fitas cassetes, foram depois transpassadas para o gráfico, para a literatura, e ela continua sendo a boca de Deus para nós. E no entanto,
tudo que o profeta falou não carece de nenhuma interpretação a mais e nenhuma interpretação a menos. Já está tudo interpretado. Amém. Já está tudo interpretado. Não necessita, basicamente, porque se alguém tratar de interpretar a mensagem, seria como os denominacionais fazer teologia para estudar Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Se existem pessoas interpretadores da mensagem, seria o mesmo do que os denominacionais fazerem teologia para conhecer a mente de Deus. A mensagem já está interpretada. Amém. Há coisas nelas difíceis de entender, como Pedro reconheceu? Há. Pedro disse na sua segunda carta, olha, reconhecemos que o que Paulo disse tem muitas coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro reconheceu, olha, nas literaturas, nas mensagens de Paulo, tem pontos difíceis de compreender. E Pedro, de forma alguma, se deu ao privilégio de mérito de interpretar o que Paulo disse. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Paulo não estava interpretando o que Paulo disse, não. Pedro, quer dizer, Pedro não estava interpretando o que Paulo disse, não. Pedro apenas reconheceu que nas literaturas, nas mensagens de Paulo, havia pontos difíceis de compreender, que os indoutos quer dizer aqueles que se chamam de doutores, e inconstantes, ou seja, pessoas que não têm fé, tem hora que está quente, tem hora que está frio, inconstante, uma pessoa inconstante, ela não é constante, e inconstante, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, seu próprio fim, para a sua própria maldição, sua própria maldição, sua própria perdição. Então observe bem que nós na mensagem, nós também deparamos com muitas coisas difíceis, que vai além um pouco da nossa compreensão. Amém, irmãos? Amém. Há pontos difíceis na mensagem do irmão Brana, difíceis de compreender, como Pedro reconheceu que havia pontos difíceis para entender a mensagem, para compreender a mensagem de Paulo. Há pontos difíceis de entender, mas nós não vamos cair na besteira e na arrogância e na intolerância e na hipocrisia e no espírito de doutorado e assim por diante, de querer interpretar e então descobrir o que o irmão Brana quis dizer com aquilo. O que o irmão Brana faria se ele estivesse aqui? Eu acho que ele diria isso. Se o irmão Brana estivesse aqui, ele faria aquilo. Se o irmão Brana estivesse aqui, ele pregava isso. Se o irmão Brana pregava... Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então, nós observamos isso aqui. O certo é que o profeta irmão Brana deixou claro na mensagem Esmirna 143. Ele deixou claro que um mensageiro, quando ele vem, ele espalha a sua mensagem, ele espalha a sua luz. Deus vem e espalha a sua luz por meio de um mensageiro a uma determinada era, e depois deste mensageiro, a luz deve ser espalhada por aqueles que estiveram no seu ministério e que foram fielmente ensinados, como Timóteo foi fielmente ensinado por Paulo, como Tito foi fielmente ensinado por Paulo, como Filemão foi ensinado fielmente por Paulo, como outros. Então observe mas aí o irmão Brana prossegue no 143. Mas nem sempre, naturalmente, ele diz que é uma coisa natural. Presta atenção nas palavras do irmão Brana, irmão. Diz naturalmente. O irmão Brana olhou por um prisma que é natural, que nem sempre aquilo que você fala para fazer, fazem. É natural quando você dá um conselho para um filho não fazer o que você mandou. É natural. Os irmãos entendem? É de natureza humana algumas pessoas nem sempre obedecer o que diz para ser obedecido.
É natural do feitio humano. Se não fosse assim, Eva não tinha desobedecido. Adão não tinha desobedecido. Quem está entendendo, irmão? É natural, de natureza humana, o homem sempre deslizar, o homem sempre querer sobressair, inventar, descobrir, como Eva. Algo a mais do que Deus disse. Então ele disse, mas naturalmente, é uma coisa natural. Todos estes que saem, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Os irmãos estão entendendo? Então observe, quando isso acontece, o que acontece? A mensagem já não é mais pura. Quando isso acontece, a mensagem já não é mais pura. Tem que ter um profeta para ver a coisa. E se nós não temos profeta, já partiu? Temos que ter um ministério, um discernimento para poder ver a coisa. Amém, irmãos? Nos dias da era de Éfeso, Paulo não estava mais. Paulo não estava no meio, mas ficou os crentes fiéis. Ficou aqueles que aprendeu de Paulo. E quando chegou alguns lá, a era de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, você vai ver que quando chegou alguns lá dizendo ser tais apóstolos, aqueles crentes que estavam ali recebendo aqueles tais apóstolos, estudaram o que eles estavam pregando, baseando sua mensagem com a mensagem de Paulo. E a Bíblia diz que eles acharam eles mentirosos e expulsaram do meio deles. Amém, irmãos? Amém. E expulsou eles do meio deles, dizendo-se apóstolos, e acharam eles mentirosos. Os irmãos estão entendendo? Eles não tinham mais Paulo, Paulo já tinha partido, mas eles ficaram com a mensagem na íntegra. Ficaram com a mensagem na íntegra. Amém, irmãos? Amém. Ficaram repetindo o que dizia a fita. Ficaram repetindo o que dizia a fita. Então, o que acontece? Chegaram lá em Éfeso, alguns dizendo ser tais enviados, tais apóstolos, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado, pregando tais doutrinas. Eles disseram assim, vamos examinar com a mensagem de Paulo? Vamos ver se está harmonizando? Vamos ver se está batendo do jeito que o Paulo ensinou para nós, do jeito que deixou as mensagens? Não estava batendo, estava desarmonizado. Não estava entrando em coesão, estava fora de coesão. Aí eles acharam eles mentirosos e disseram, escuta, vem cá, vocês que vieram aqui dizendo ser apóstolos, ser enviados de Deus, desculpem, suas mensagens, suas pregações, seus ensinos não estão batendo com o de Paulo. Por favor, retire-se do nosso meio, porque nós temos uma voz, e a voz é somente a do apóstolo Paulo. Amém, irmão? Então, quando isso acontece, quando esse tipo de interpretação surge, a mensagem não é mais pura. A mensagem já não é mais pura. Aí já entra um espírito. Como eu falei, não sei se foi aqui ou se foi lá em Sarzedo. Eu falei que quando João ficou aqueles 2 anos e 4 meses na ilha de Pátimo, ele voltou. Ele voltou para Éfeso, para voltar a pastorear, terminar seu ministério. Mas ele percebeu um espírito, ele percebeu que alguma coisa tinha saído fora do período que ele ficou fora da igreja. Ele viu que alguma coisa estava mudada, ele viu as reações de algumas pessoas, ele viu o professar de alguns cristãos, ele viu que alguma coisa dentro da mensagem havia mudado. E ele não foi logo pegando o púlpito, não. Talvez fez festa para ele, fez churrasco, fez honras e tudo, porque o apóstolo estava de volta. Mas aí ele não foi logo tomando a plataforma, não foi logo pegando o púlpito para pregar, não. Ele foi ver como é que estava a linha da mensagem. Ele foi perceber como é que estava a linha da mensagem. Ele esperou ver alguns pastores, alguns pregadores pregar primeiro. Depois que ele viu que havia alguma mudança, algum espírito entrando sorrateiramente dentro da mensagem, ele então subiu no púlpito, viu algo e disse assim, olha filhinhos, olha, é dito, foi mostrado, foi pregado para nós que o anticristo viria no final dos tempos, não foi? Foi, Paulo, João. Pois é, mas eu descobri, já vi que ele já está no nosso meio. Já está no nosso meio. Já está aqui, no nosso meio, na própria igreja. Tem uns aqui que já não está mais crendo que Jesus veio em carne.
Tem uns aqui no nosso meio que já não quer que Cristo venha em carne. E aquele que não confessa que Cristo veio em carne, meus filhinhos, esse não é de Deus. Os irmãos estão entendendo? Aí quando João pregou esse sermão da igreja, aqueles que estavam pregando isso saíram, foi embora. Aí João viu que foi embora e saíram de nós. Mas não são de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como que é a situação? Não é fácil. Não é fácil. Então observe bem que quando isso acontece, a mensagem já não é mais pura em muitas igrejas. As coisas começam a decair. O Espírito Santo ele vai se apartando e se apartando. E é assim que vai. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, né, irmãos? Ao ouvir somente a voz. Amém? Amém. Porque o Espírito só tem uma voz. Esta é a voz de Deus. Em cada era tem vindo por meio de um mensageiro. Nas eras, nos selos, na mensagem Os Selos, naquele livro, creio que é a página 16, o irmão Branham diz o seguinte: escutem bem e captem cada palavra. Vocês que estão gravando, permaneçam com o ensinamento que está na fita. Não vão dizer nada fora do que diz a fita. Porque não sou eu que digo essas coisas, senão Ele, Deus, quem diz. Amém. Muitas vezes a confusão começa quando alguém diz que fulano de tal disse isto que quer dizer isto. É aí que começa a confusão. Mas vamos deixar exatamente como isto está. Assim é como queremos que a Bíblia esteja exatamente como ela está. Assim o queremos. Não queremos nossa própria interpretação, porque já está tudo interpretado. Amém. Amém? Então o profeta sabia o que estava dizendo. O profeta sabia que o que estava dizendo não vinha dele. Vinha de Deus. Amém. Amém? Amém. Senão que o próprio Espírito Santo dava. E cada era, o Espírito Santo tinha o que dar para a igreja. E o que o Espírito Santo tinha que dar para a igreja é o que a igreja tinha que ficar. E feliz por isso. Amém, irmãos? Amém. Então, ele ordenou que nós ficássemos exatamente como ele ensinou. E não nos deixar arrastar pela confusão de alguns que dizem que o profeta disse, quando é certo. Que jamais o profeta ensinou tais coisas. Não devemos interpretar nem conjecturar. O que Deus queria que fosse revelado já tem sido revelado através do profeta. Amém. Ele é a boca de onde saiu a voz de Deus para esta era. Deus já interpretou sua palavra. O que temos que fazer é crer no que já tem sido revelado. Amém. E não sair com nossas próprias revelações e interpretações. Amém, irmãos? Amém. É isso. Na mensagem Esmirna 141, só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer a esta era. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem tampouco o grupo recebendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já tem recebido de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Veja, aí está. Por isso que é lamentável, muitos não estão atentos para a advertência do profeta, irmão Branham, e vemos pessoas conjecturando, dizendo que o irmão Branham, uns dizem que o irmão Branham tem que se levantar sozinho entre os mortos para chamar a ressurreição. Outros dizem que o irmão Branham vai se levantar e vai logo na Casa Branca dos Estados Unidos, em Washington, capital. Os irmãos entenderam, irmão? E depois diz que vai ser baleada na Casa Branca ainda.
Interpretação. Interpretação. Outros dizem que William Marion Branham é o novo nome de Cristo. Outros são batizados no nome de William Branham. Outros dizem que o fulano de tal é que tem agora a chave da revelação. Como se fosse fazer para a Igreja Católica, né? Cada padre que morre tem que passar a chave para o outro. Eu vou dizer, viu? Como se tivesse que passar a chave para o outro. Não, quem tem a revelação agora do acompanhamento da mensagem é fulano e tal. Irmão, tem um espírito aí, uma doutrina aí, que dizem que um determinado ministério recebeu a reencarnação de João na ilha de Patmos para reprofetizar o que o irmão Branham profetizou. Ô, gente, é muita grosseria, né? É muita grosseria doutrinária. E as pessoas abrem os corações para isso. Né? E tem outros aí que queimam Bíblia, estão queimando Bíblias a montão, queimando mensagem, retirando o irmão Branham dos seus corações a mensagem e aceitando um Caco Felipe. Dizendo que Caco Felipe dizendo que não há mais salvação em Jesus Cristo, não há mais salvação em Jesus, agora a salvação em Caco Felipe. E que Caco Felipe é Deus agora. E tem gente que abre o coração para isso. É muita grosseria, é muita estupidez, é como se diz, é muito bolo encroado. Quem já comeu coisa encroada sabe que está encroado. E quem não sabe o que é encroação, diz, mas está gostoso, está maravilhoso. É igual comer comida azeda. Quem não sabe o que é azedo, quem sabe o que é comida azeda já sabe na hora que a comida está azeda ou não. Mas para quem está com fome, quer colocar qualquer coisa no estômago, vai azeda assim mesmo. Os irmãos estão entendendo? É verdade. Então, e tem outros que já pregam que nós já estamos no milênio, outros que já dizem que nós temos milênio. E eu vou dizer para você, todos esses espíritos têm seguidores. Tem seguidores fiéis. Todos esses espíritos, esses demônios, têm seguidores fiéis. Outros já pregam que a segunda vinda de Cristo já aconteceu, que a segunda vinda do Senhor Jesus já se formalizou, foi formalizada, concretizada no ano de 63, no dia 28 de fevereiro. Outros já dizem que não há mais misericórdia, não tem mais sangue no propiciatório. Outros já dizem que não há mais salvação, que não precisa pregar mais salvação. Não é necessário obedecer certos mandamentos, como por exemplo, rudimentares, como Santa Ceia e outras coisas mais. Você pode tomar quando você quiser. E assim vai embora. Outros aí, como vocês já sabem, dualismo, né? Dualismo, vendo que o pai é uma pessoa e o filho é outra pessoa. Graças a Deus, Deus nos tirou desse sistema. Era um espírito, mas foi a graça de Deus. Outros aí já estão bem avançados em certas coisas. O que é isso? O que é isso? Ministérios que abriram suas almas e seus corações para poder anjos caídos ministrar no seu templo. Não tem medo de dizer. Parágrafo 552. Cristo é o mistério de Deus revelado. Irmão Branham disse que o que seguiu Lutero depois dele, o que seguiu João Wesley depois dele, anjos caídos. Anjos caídos entraram, se infiltraram no meio do povo com ministérios e então, através dos ministérios, dos púlpitos, saíram com essas doutrinas, esses ismos, essas doutrinas raras e tem confundido a mente de muitas pessoas e profanado o caminho santo e blasfemando do caminho da verdade. Os irmãos entendendo? Então, observe bem que é dessa maneira que está acontecendo no país e no mundo.
Dessa forma assim. Então, o povo, ele tem que ser ensinado corretamente. E nós que somos ministros é que somos chamados para isso. Amém, irmãos? Amém. Temos que batalhar contra a incredulidade. Temos que batalhar contra a incredulidade. Depois da incredulidade, batalhar contra a iniquidade. Iniquidade. Porque aqueles que estão no sistema, na denominação, eles resistem à mensagem através da incredulidade. Mas aqueles que estão na mensagem pregando heresias e ismos, nós temos que batalhar com eles na iniquidade, porque sabem o que é certo, mas não fazem. Os irmãos entendendo? Amém. Sabem o que deve ser feito exatamente correto, mas o correto mesmo eles não fazem. Aí sim. Os que estão lá de fora, no sistema, na batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, esses grupos denominacionais resistem à mensagem dizendo, não, isso é falso profeta, é heresia e tal, isso é falso. Nós sabemos que isso tudo é resultado da incredulidade. Mas os que estão dentro da mensagem, que tomam a mensagem do profeta, que tomam as literaturas do profeta, que vai diante do povo e que tem ministério, alcançam sorte no ministério, Deus da glória. e interpretam mal a palavra, esse a Bíblia chama de obreiros de iniquidade. Porque sabem o que é certo, sabem o que deve ser feito corretamente, mas não procuram fazer. Antes, diz Paulo, pervertem a fé dos ouvintes e faz com que muitos naufrágios na fé acontecem. Por isso que Paulo teve que colocar 2 obreiros, 2 ministros, 2 pastores nas mãos de Satanás. Paulo disse, eu entreguei Emineu e Fileto a Satanás para aprender a não blasfemar contra a verdade. Os irmãos entenderam, irmãos? Eu os entreguei na mão de Satanás. A Emineu e Fileto. Quem eram esses 2 personagens? Obreiros. Pregadores da mensagem. Que estava pregando no meio do povo, Romanos aqui, como Paulo disse, pregando uma mensagem dizendo que a ressurreição tinha acontecido. Não tem pregadores dizendo que a noiva já foi arrebatada? Já não tem um dizendo que o rapto já aconteceu? Que já estamos no milênio? Não, o mesmo Espírito de Emineu e Fileto, dizendo que a ressurreição já era acontecida. Os irmãos, né, irmãos? Amém. Que a ressurreição já era feita. A ressurreição geral dos santos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Então, o que acontece é que nós não temos o profeta em nosso meio. Mas o quíntuplo verdadeiro está aqui para defender a verdade. Amém. Na verdade, não é o homem que defende. O homem é apenas um ministério. É apenas um homem o homem é apenas uma forma secundária de Deus, então, tomar aquele espírito que nasce com o ministério, para que através desse ministério ele possa fluir sua mensagem. Existe o quíntuplo verdadeiro, porque quem defende a verdade é o próprio Deus. Amém. Amém? Seja, pois, todo homem mentiroso, mas a minha palavra é verdade. Maldito o homem que confia no homem. Então não é Deus, não é o homem que defende Deus. É Deus que defende a sua palavra. Deus não precisa de nenhum defensor. Deus não precisa de nenhum advogado. Deus não precisa de nenhum homem se pôr por ele. Se põe por ele assim, pela palavra. Amém, irmãos? Amém. Se põe por ele pela palavra, crendo no que ele disse, no que ele falou, exatamente como ele disse. Aí sim, é pôr-se ao lado de Deus. Oi. Mas defender Deus, tem um homem para defender. Quem está dizendo, irmãos? Amém. Então, observe. Então, o que acontece em muitos desses negócios é isso. Agora, vejam bem. Num paralelo, vamos cruzar um paralelo do irmão Brana com o Paulo.
Você sabe que Paulo foi um profeta abrindo a dispensação gentia. O irmão Branham é um profeta fechando a dispensação gentia. E cruzar um paralelo do ministério de Paulo com o do irmão Branham, você vai ver isso aqui, ó. O irmão Branham enfrentou nos seus dias a mesma coisa que Paulo enfrentou. Ó, nos dias do irmão Branham vivo, ele tinha que combater uma doutrina que dizia que ele tinha nascido de nascimento virginal. Olha só. Ele teve que combater uma doutrina, um raciocínio que estava levantando no meio do povo que ele tinha um nascimento virginal. De nascido virginal. Só a mãe do irmão Branham para falar isso para o povo que isso era mentira. Os irmãos entendendo, irmãos? O irmão Branham teve que combater em vida um ministério, uma doutrina de que ele era divino, de que ele era Deus, que ele era o Messias. O irmão Branham em vida teve que combater uma doutrina que estava batizando o nome dele. Em vida. Os irmãos entendendo, irmãos? Amém. Aí do jeito que João fez quando chegou em Éfeso. Aqueles que não aceitaram, o grupinho que não aceitou a correção do irmão Branham, foi lá para o sul do Canadá. Foi lá para o sul do Canadá, outros foram lá para o outro sul. Então, os irmãos ainda, né? Cruzando um paralelo lá, né, irmãos? E depois eu fiz um desafio em rede nacional, na internet, em YouTube. Eu fiz um desafio para um ministro me provar aonde o irmão Branham teve companheirismo e teve um bom relacionamento com o ministro que saiu de dentro da mensagem dele pregando ismo. Né? A senhora viu o vídeo, não viu, irmã? Irmã Érica. Os irmãos estavam lá em Sarzedo, viu? O irmão Antônio, o irmão Guilhermildo, o irmão... Estava lá quando eu fiz o desafio, no domingo. Para me mostrar na mensagem. Para me mostrar dentro da mensagem aonde o irmão Branham teve um bom relacionamento e um companheirismo com um ministro que saiu de sua mensagem pregando ismo. Interpretação errada com sua mensagem. Irmão Branham podia dar a mão de companheiros para Oral Robert, para Billy Graham, mas eles não estavam na mensagem. Estava lá fora. Os irmãos entendendo, irmãos? Então, olha aqui. Para você ver o que o Espírito estava fazendo nos dias do irmão Branham. Já preguei isso aqui, já mostrei. Parágrafo 27 da mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Ele diz assim, ó, aqui no Arizona, outro dia, eles estavam emendando as minhas fitas. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aqui no Arizona, outro dia, eles estavam emendando as minhas fitas para tentar dizer coisas que eu não disse. Amém? Amém. Agora, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Nós não temos a certeza completa de entender que esses que estavam emendando fitas era gente da própria mensagem ou se era gente de outra organização que queria prejudicar o irmão Branham. Eu não sei se era gente da própria mensagem, gente do próprio ministério, ou se era gente de outra organização, denominação, que estava emendando fitas para incriminar o irmão Branham. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Não podemos, de forma alguma, ter certeza na elevação do assunto aqui. Então observe bem. Então observe que nesse sentido da mensagem, porque o irmão Branham diz na mensagem, não te estribes em teu próprio entendimento, ele disse que se uma citação da Bíblia está errada, toda a mensagem que aquele pregador está trazendo também está errada. Se uma citação estiver errada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por exemplo, eu estou pregando uma mensagem aqui. Estou pregando. Aí eu cito uma escritura dentro daquele contexto do assunto. Se ela está errada e não combina com o assunto que eu estou trazendo, todo o restante está errado. Os irmãos estão entendendo? Todo o restante está errado. Por isso que, às vezes, tem pessoas pregando assunto, os ismos, por exemplo, falam de coisas que estão para acontecer no futuro
como se já tivesse acontecido. Os irmãos entendendo? Amém. Milênio, por exemplo. Prega o milênio, que é uma coisa que nós sabemos que vai acontecer, como se tivesse já acontecido. Pregam que a segunda vinda que já aconteceu. Fala de uma coisa que vai acontecer, como se já tivesse acontecido. A misericórdia um dia vai terminar, vai acabar. E ensinam isso como se já tivesse acontecido. Se uma citação está errada, naquela pregação, toda a pregação está errada. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Tudo está errado. Tudo está errado. Agora imagine a alimentação dessas pessoas. Está sentindo bem, minha Maria? Está sentindo bem? Ah, sim. Então, vejam bem. Então, diante disso, eu quero tomar a última escritura. Nós vamos fazer alguns minutos de oração para nós fechar esse assunto aqui. Depois, se os irmãos quiserem, é só ouvir no YouTube ou então na rádio. Não sei se vou passar essa mensagem, essa matéria na rádio, porque é uma matéria mais para o povo da mensagem. E vejam no parágrafo 25 da mensagem, a perfeição. Eu já citei isso aqui várias vezes, mas eu quero citar novamente. Vejam vocês, falando para a igreja, eu detestaria ter que me apresentar no dia do julgamento final e saber que tive uma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar e que guiei o povo erroneamente. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que elas tenham o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pois somente isto é que vai produzir a verdade. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu não quero ficar agindo como irmão Brana, como eu falei isso azedo, pegando chapéu e rifle, caçando, eu quero ser igual irmão Brana. Não, eu não quero ter as ações do irmão Brana. Eu quero ter o Espírito da verdade, porque isto produz a verdade. Amém. Amém, irmãos? Tem gente querendo imitar o profeta. Tem gente que imita o profeta, sabe, querendo imitar o profeta nas suas ações seculares, de caçada, de isso, daquilo outro, de chapéu, daquela coisa toda. Não, isso é pegar espíritos, não. Aí ele falou assim, não tenha minhas ações, tenha o Espírito de Cristo, amém, irmão? Amém. Tenha o Espírito de Cristo, pois somente isto é que vai produzir a verdade. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Alguns minutos, alguns instantes, na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.